Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Eu aqui, Joyce Hasselman, neste sabadão, numa edição extraordinária do Jornal da Joyce, porque tá cheio de notícias, a gente não pode esperar. Eu já trouxe para vocês um pouco mais cedo algumas informações importantíssimas, mas eu vou trazer detalhes dessas informações, como do pedido de prisão aí de Luiz Inácio Lula da Silva, que é o maior criminoso do século, sem dúvida nenhuma, tá? Então vai compartilhando, a gente vai curtindo o vídeo, vai compartilhando, porque as informações são importantes para você. É bom a gente retomar um pouquinho da história, porque a gente tá aí há bastante tempo, né, nessa coisa de Lula na cadeia, Lula na cadeia, Lula na cadeia, mas o arcabouço gigantesco de crimes cometidos pelo ex-presidente, o chefe do PT, que se tornou uma quadrilha nesse Brasil, ou seja, chefe de quadrilha é uma coisa gigantesca, né? Ele tem aí um relatório, né, uma lista de crimes sem fim, todo tipo de crime que você pode imaginar foi cometido por Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente tem aí os crimes diretos e os crimes indiretos, porque corrupção, como bem disse Deltan Dallagnol, mata. Corrupção mata. Corrupção é equiparável ou até pior do que crime de homicídio, porque quando você trata do crime de homicídio, em geral você está vitimando, né, uma pessoa. Quando você trata da corrupção, você está vitimando toda uma nação, todo um país, todo um estado, toda uma cidade, a depender aí, né, das garras do corrupto. E no caso do PT, a vítima foi a nação brasileira, né? Nós tivemos aí a nação brasileira totalmente vitimada pelo esquema corrupto do PT, esquema corrupto que ficou por tanto tempo aí tomando conta do nosso Brasil, assaltando os nossos cofres públicos, e hoje a gente amarga todo o efeito colateral nefasto da administração petista, da administração de esquerda. Então vai compartilhando, obrigada pela companhia de todos, já estamos aí com 2.000 pessoas online, ao vivo. Muita gente aqui na hashtag Lula na cadeia. Vamos lá, gente, né, retomar essa hashtag, é importante, a hashtag Lula na cadeia, né? Tem gente aqui no hashtag Lula lá, né? Lula lá na cadeia, né, gente? Lula lá na cadeia, né? Então vamos lá. A pessoa perguntando, Joyce, que é isso no teu pescoço? Gente, eu malhei agora há pouco, então deve ser por isso. Eu tô, né, saí da academia e tal, e já cheguei aqui para trazer para vocês as informações. Então vamos lá, gente. O Ministério Público Federal pediu ontem a prisão do ex-presidente Lula. Já não era sem tempo. Eu fiz um vídeo um pouco mais cedo comemorando isso, porque é uma grande notícia para o Brasil. É importante esse pedido, importante demais esse pedido de prisão, porque através desse pedido de prisão é que o Sérgio Moro vai analisar e vai bater o martelo, e é muito provável, juntando Lé com Cré, que certamente Lula será condenado, né? Além do pedido de prisão, o Ministério Público pede a devolução de 87 milhões de reais. Isso só no caso do AP lá do triplex, tá, gente? Tem muito mais coisa ainda sendo investigada. Lembre-se que Lula é penta-réu. Nós estamos falando só da primeira condenação. Lula é penta-réu, é réu em 5 ações, ok? Isso aqui é só em relação ao triplex do Guarujá. Então o pedido de prisão é extensivo a Lula e mais 6 pessoas. Então tem Lula e mais 6 no pacote, são 7 pessoas. Toda a turma da PTzada ali, e também o pessoal ligado à OAS. E nós temos aí, portanto, o pedido de devolução desses valores, 87 milhões de reais, dinheiro roubado da Petrobras. Dinheiro roubado da Petrobras pelas mãos do PT, né? Aí tem muita gente que diz o seguinte, mas o PMDB também rouba. Gente, quem elegeu o PMDB foi quem elegeu o PT, não fui eu. Quem elegeu o PMDB foi quem elegeu o PT, entendeu? Então, vamos lá, né? Cada macaco no seu galho. Vê que esse pessoal aí, golpe, mas quem elegeu o PMDB foi quem elegeu a Dilma, a anta da Dilma. Aquela imbecil, quadrúpede, né? Mas noves fora, gente, eu quero dizer pra você o seguinte, Lula é de fato o maior criminoso da nossa história. A gente não pode esquecer isso, né? Nós estamos vivendo aí um momento de desgaste político intenso, um momento em que teve também a prisão do Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mala, do Michel Temer, e se a gente ficar pegando as notícias por recortes, né, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, nós corremos um grande risco de esquecer, né, tudo que está no meio desse noticiário e todo o nosso passado recente. Então, o que é Lula? O que é o PT? Lula é o chefe máximo dessa quadrilha que armou todo um esquema, conseguiu chegar ao poder mentindo, enganando, conseguiu fazer uma sucessora, um poste também mentindo, enganando. As eleições de Lula, a primeira, a segunda, as eleições de Dilma foram estelionatos eleitorais. Lula abriu os cofres públicos para a quadrilha
Lula abriu os cofres do BNDES para uma quadrilha, Lula simplesmente saqueou junto com essa quadrilha a Petrobras, acabou com a Petrobras, deixou a Petrobras, né, arrasada, absolutamente arrasada, né, e tudo isso para manter um esquema criminoso de poder e também para manter os seus mimos, as suas benesses, a sua boa vida, o seu triplex, o seu sítio, o avião, conta no exterior. Afinal de contas, eu repito, a gente está falando só do caso do triplex, né? São 87 milhões nesse caso, mas a gente tem ainda outros casos e tantos outros casos, como por exemplo, os delatados aí pelo Joesley da JBS, os 150 milhões de dólares que Lula teria fora do Brasil. Cadê o dinheiro? Será que Lula vai ter que pegar o dinheiro aí do Joesley, né? Que é também dinheiro de propina para pagar a multa, hein, Lula? E aí? Então, quando a gente vê uma figura que articulou lá atrás o mensalão, tá, gente, que foi considerado à época um grande esquema de corrupção, enquanto o mensalão era julgado, enquanto havia o julgamento do mensalão no Supremo, Lula armava, junto com o Zé Dirceu, o Petrolão. Então, a gente tinha um esquema de corrupção sendo armado no momento em que tinha o julgamento de um outro esquema de corrupção. E quando a gente compara um esquema de corrupção, à época o mensalão perto do Petrolão, é coisa de bater carteira, né? O Petrolão foi um grande saque e agora que a gente chegou no BNDES, a gente vê que até o Petrolão acaba ficando menor. Então é um esquema atrás do outro, uma coisa atrás da outra, né? E nós temos aí as mesmas figuras, os mesmos criminosos em torno do esqueleto, da espinha dorsal do crime. Quem são os criminosos em torno? Quem é, né, a medula desse esquema de corrupção? A medula é Luiz Inácio Lula da Silva. Em volta dele, né, toda ali, todas as terminações nervosas em volta da medula são quem, gente? Zé Dirceu, Antônio Palocci, Guido Mantega. É sempre a mesma quadrilha unida. O Zé Dirceu sempre foi o grande cérebro, né, do PT. O Zé Dirceu é o homem que estava por trás aí das articulações, era quem fazia os planos, é a mente criminosa do PT, é aquela figura que sabe pensar o crime, e o Lula é aquele que bota a quadrilha para executar, é aquele que chama os malandros, vem cá, meu amigo, vamos fazer um esqueminha aqui, né, vem cá, me dá propina aqui, que eu vou pegar e vou te devolver isso aqui em medida provisória, eu vou te devolver aqui benesses no governo, eu vou colocar aí seus amiguinhos na diretoria aqui da Petrobras, sei lá da onde. Então, funciona ali, é o Pink e o cérebro, né, o Lula e o Zé Dirceu. E o Antônio Palocci também fez parte, né, dos cérebros dessa quadrilha, era um grande arrecadador de propina, era um homem que era designado para arrecadar propina em diversos casos, e Antônio Palocci agora está negociando aí o acordo de delação, já teve essa semana de novo na Procuradoria-Geral da República, entregou já algumas informações, alguns documentos, mas falta muita coisa ainda. Ele prometeu entregar Dilma, entregar banqueiros, entregar empresários, mas e o Lula? Hein? Né, Palocci? O Lula italiano, né? O Lula era o seu chefão maior, né? Você herdou a Dilma do Lula. Será que ele não vai contar, né, o que sabe sobre Luiz Inácio Lula da Silva? O fato, gente, é que esse é um dia importante, um dia histórico para o Brasil, né? Não é a primeira vez, gente, não é a primeira vez que há um pedido de prisão para o Lula. Lembre-se que o Cássio Conserino, do Ministério Público Estadual, já havia feito um pedido lá atrás de prisão, mas aí teve aquela confusão toda, o processo fica em São Paulo, vai para Curitiba, é Lava Jato, não é Lava Jato, aquela coisa toda. Acabou que uma juíza, que é uma tapada, né, acabou fazendo uma lambança ali no meio do caminho, e a coisa atrasou. Não fosse isso, o Lula já podia estar preso, né? E tudo foi encaminhado lá para Curitiba, triplex, sítio, aquela coisa toda, tá? Então, agora o julgamento que deve acontecer até o final desse mês, no máximo no começo do mês que vem, é o julgamento em relação ao triplex. A defesa do canalha do Lula tem até o dia 20 deste mês para apresentar aí os seus argumentos, para dizer que Lula não sabia de nada, né? Porque você se lembra que no depoimento a Sérgio Moro, o Lula foi tão cara de pau que ele olhava para o Moro e dizia assim: doutor, eu esperava aqui que o Ministério Público, doutor, que esses meninos aqui da Procuradoria, doutor, me dessem as provas que o triplex é meu, doutor. Mas aí, doutor, triplex, como é que cadê a escritura pública, doutor? Cadê a escritura pública? Quer dizer, é um cretino, né? É um cretino, é um vagabundo de marca maior. A gente sabe que tudo isso foi dinheiro de propina, sabe que tinha laranja, claro! Como é que o camarada vai lá e vai ter o recibo da propina? Paguei pra Luiz Inácio Lula da Silva, não sei o que, né? Obviamente
obviamente que não tem recibo do propinoduto, né? Mas os procuradores da Lava Jato, né, chegaram a todas as informações junto com delações, documentos, com depoimentos, né, inclusive depoimentos dos moradores lá do prédio, né, do próprio porteiro do prédio, do triplex, e chegamos aí, portanto, aquilo que era óbvio, claro e notório. Lula sempre foi o dono do triplex, dinheiro que foi usado para comprar o triplex. Corrupção, dinheiro de corrupção, dinheiro de propina, tá, gente? E agora o Lula deve amargar cadeia por conta disso, né? Enquanto isso, também está no noticiário aí a questão da prisão do Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mala. Ontem eu comentei com você, ô linguinha afiada essa minha, né? Ontem eu comentei com você o seguinte, olha, o Fachin não tem como não pedir a prisão do Rodrigo da Rocha Loures. Ele vai ser preso a qualquer momento. E hoje, 6 da manhã, lá estava a Polícia Federal, pam, na porta do Rodrigo da Rocha Loures, tá? Você vai participando aqui, tá, gente? Pode participar também pelo Superchat. Então, ele foi preso, vai ser encaminhado para Papuda na segunda-feira. Hoje tem todos aqueles procedimentos. Gente, tô com alergia, sim. O pessoal tá perguntando aqui, eu tô com alergia. Não sei o que aconteceu aqui, né? Eu acho que da academia, sei lá, né? Mas depois eu passo uma pomadinha. Hoje tem aqueles procedimentos burocráticos dentro da Polícia Federal, e na segunda-feira ele vai ser levado então para a Papuda, né? O Rodrigo da Rocha Loures já eram favas contadas, agora tá aquela coisa de Rocha Loures delata, não delata, conta ou não conta, mas eu vou dizer para você que o Rodrigo da Rocha Loures, né, perto do Lula, é amador, né, batedor de carteira, carregando 500 mil na mala. Rocha Loures, bestinha. E o Lula, que tem 150 milhões de dólares, 150 milhões de dólares no exterior, e tu carregando 500 na mala, hein? Eita anta, eu vou dizer pra você, viu? São uns amadores. Perto do Lula, gente, o Lula, eu digo pra você, ele é genial na arte de cometer crime, é o maior criminoso do século. O Ricardo Gonçalves aqui participa pelo Superchat e diz hashtag Lula na cadeia. Gente, é importante a gente voltar a subir essa hashtag Lula na cadeia. Nós não podemos perder o foco. Nós temos aí o pai dos grandes esquemas de corrupção desse Brasil, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Ele precisa pagar pelos crimes que cometeu. E só há um jeito de Lula pagar parte dos crimes, porque jamais ele vai conseguir pagar por todos os crimes que cometeu. É passar um bom tempo na cadeia, né? Eu lamento muito que Lula não seja jovem, não seja um homem mais jovem. Eu lamento muito que Lula não esteja ali na casa dos seus 40 anos, né, 35, para que ele tivesse muito, mas muito tempo para amargar atrás das grades, para que ele apodrecesse na cadeia, porque depois do que ele fez com o Brasil, é isso que ele merece, apodrecer na cadeia. E eu tô falando do Brasil, tá, gente? Eu não tô nem falando em relação a mim, em relação a alguns jornalistas, em relação ao Sérgio Moro, né? Vale a pena lembrar que Lula persegue jornalistas que o investigam. Lula me perseguiu e tem me perseguido. Lula entrou com processo contra mim, tentou me calar de todo jeito. Lula colocou seus amiguinhos para interferirem na Veja, para que levassem o meu pescoço numa bandeja, a pedido dos seus amiguinhos patrocinadores, né? Lula, depois do vídeo, a dupla que roubou o futuro da nação, colocou aí sua tropa de choque para me perseguir. Entrou com esse processo contra mim, perdeu o processo em primeira instância, o juiz de ofício foi lá e disse não. Ele recorreu, vai perder de novo. Eu só não sei, Lula, como é que você vai ir na audiência, porque você vai estar preso, aí a gente vai ter que dar entender se vai ser videoconferência e tal, mas eu posso fazer uma visitinha, né, pra você na cadeia, e aí a gente fica no tete a tete conversando, né? Então, o Lula é essa figura que persegue as pessoas, e persegue as pessoas sem qualquer senso de decência. Olha, o insano aqui participa. Lula na cadeia, grande abraço, Joyce, hashtag Lula na cadeia. É isso aí, pessoal, participação pelo Superchat. Aline Freitas, Lula na cadeia pelo Superchat. Luiz Fernando, Lula na cadeia. É isso aí, gente, vamos lá, Lula na cadeia. Então, o Lula é essa figura, né, que fala tanto em democracia, mas ele teria que lavar sua boca com água e sabão para falar em democracia. Lula não sabe o que é democracia. Lula é um ditador, é um filho do Foro de São Paulo. Aliás, não é nem um filho do Foro de São Paulo, é o pai do Foro de São Paulo. Lula é o pai do Foro de São Paulo. Lula sempre quis transformar nosso Brasil numa Venezuela. A linha mestra do PT é chegar ao poder
roubar para se manter no poder. Pronto. Se com isso der para levar também dinheiro fora do Brasil, o Rodrigo Silva participa pelo Superchat, Prudente também, obrigada pessoal pela participação. Se com isso ele puder também ter dinheiro, né, para mamar aí no luxo, né, para ter aí benefícios, né, com dinheiro roubado, tá ótimo, é isso mesmo que ele quer. Mas o principal da turma de esquerda é manter o poder, e manter o poder como? Através do roubo, da dominação. É isso que eles querem. Então eles roubam, eles destroem a cultura, eles destroem os valores, eles destroem a moral, eles destroem a ética para se manter no poder, né? Sempre, sempre, sempre com muito dinheiro. Vale lembrar, gente, que, né, nessa história aí do Lula perseguir, eu lembro você que mais de uma vez eu fui ameaçada, e ameaçada de morte. Já está nas mãos da polícia há bastante tempo, alguns perfis aí no Facebook que tinham a imagem do Lula, a imagem da Dilma, né, dizendo o seguinte: olha, a Joyce só vai parar quando derem um tiro na cabeça dela, né, quando estourarem os miolos dela. Tudo isso já tá na polícia, tá, gente? Tá? É claro que eu não vou ser leviana de dizer que fulano ou beltrano mandou. Eu tô dizendo que estava em perfis de gente de esquerda. É desse jeito que essa gente atua, é desse jeito que essa gente atua. Eu fui perseguida, minha família foi perseguida, o Sérgio Moro foi ameaçado de morte, o Deltan Dallagnol foi ameaçado de morte. Depois da condução coercitiva do Lula, o Sérgio Moro passou a ser ameaçado de morte. Ameaças de morte chegaram até no meu e-mail, envolvendo o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Gente mandando e-mail pra mim, dizendo que ia matar Deltan e Sérgio Moro. Claro que eu encaminhei imediatamente ao Ministério Público Federal e um procedimento foi aberto de pronto, de ofício, na hora, né? Então, a gente sabe como é que essa gente luta, né? A gente sabe como é que essa gente luta e o jogo é sujo. O Wellington Camargo participa aqui pelo Superchat, que o Senhor Jesus lhe proteja, Joyce Fé. Amém, Wellington, amém. Eu tô sempre protegida aqui, né? Deus está no comando e sempre me protegendo. Não fosse ele, certamente essa gente já teria conseguido o que quer há muito tempo. Mas cada vez que eles puxam o meu tapete, eu volto maior, mais forte, mais musculosa, né? Com a língua mais afiada e com muito mais força aqui, muito mais garra, né? O pessoal perguntando, cadê o vinho, Joyce? Ih, gente, tá cedo ainda, né? O vinho vai ser mais tarde, mas tem água aqui, ó. Tem uma aguinha aqui. Eu vou ler algumas participações aqui. Lula pinguço na cadeia. Steds e Boulos são capachos do PT. Hashtag Lula na cadeia. Muita gente dizendo Deus é contigo, obrigada. Escócia comigo, obrigada, pessoal da Escócia chegando. Jesus Chigui, Joyce diz Gustavo, obrigada. Vera diz te amo, corajosa, obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. Olha, o Rodrigo dizendo o STF solta. Então a gente precisa ficar de olho no STF, tá, gente? Porque é o seguinte, há toda uma articulação para rever aquilo que foi revisto em relação à prisão à segunda instância. Você se lembra que primeiro podia recorrer até o resto da vida, né? Aí o Supremo foi lá e disse, olha, segunda instância, condenou por um colegiado, pode ir pra cadeia, né? Mas já tem uma articulação ali no meio da história para rever aquilo, né? Então, e transformar o que era a terceira, última instância em quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Então, claro que isso me faz, assim, meu faro me diz que é por causa do Lula, né? Mais gente participando pelo Superchat. Rubens Diógenes tá aqui, obrigada, Rubem. Manda perguntinha, gente, manda perguntinha que eu respondo aqui pra vocês. Então, tem toda uma articulação. A gente sabe aí que a grande maioria do Supremo, né, foi indicada aí pelo Lula. A gente sabe das amizades, né, Lula, Dilma, enfim, das amizades, por exemplo, do Lewandowski, do Toffoli com a turma do PT. Então a gente precisa ficar muito de olhos abertos para que o Supremo não coloque os pés pelas mãos e não retroceda. A Aline Freitas diz, não vamos desistir do nosso Brasil, participa aqui pelo Superchat, não vamos desistir, eu não desisto do meu Brasil, eu não desisto do meu Brasil. E é por isso que eu continuo dizendo o seguinte, Lula na cadeia, todos os corruptos na cadeia. Ai, Joyce, mas e o Aécio? Cadeia pra ele também, tá, gente? Cadeia pra ele também. Mas eu vou dizer pra você, não há criminoso maior na arte de roubar o dinheiro público do que Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer pra você, corrupção mata, é pior que crime de homicídio. Repito, aqui o Leonardo Vieira, PT e seus aliados são o câncer do Brasil, participa pelo Superchat também. São sim, são o câncer do Brasil, é por conta da esquerda que nós chegamos nesse ponto que chegamos, mas o Brasil evoluiu bastante, né? Hoje em dia já não há aquela hegemonia
de ideias que havia há pouco tempo atrás, né, que só a ideia de esquerda é que valia. Hoje em dia a gente discute, debate, tem as redes sociais, a gente vai para as ruas. O Anderson Pérez participa pelo Superchat. Estamos condenados à liberdade e temos de enfrentar a agonia da opção. Em quem votar se temos meia dúzia de opções? Não temos nem meia dúzia, né? Essa que é verdade, né? Essa que é verdade. Precisamos de novos nomes, precisamos de gente decente, precisamos de homens e mulheres decentes que cheguem até o poder e que possam fazer diferença nesse Brasil. Mas nós temos que fazer as coisas por partes, né? A primeira parte, desmontar o esquema de corrupção, colocar Lula e sua caterva na cadeia. O Rodrigo Silva participa pelo Superchat, diz: ainda tem o caso de Celso Daniel, Joyce. Várias outras vilezas da Jararaca virão à tona. Deus te abençoe, Joyce, o Brasil te ama. Obrigada, Rodrigo. Pois é, o caso do Celso Daniel, como me disse em entrevista o Tuminha, o caso, a morte de Celso Daniel está intrinsecamente ligada a uma figura chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi o Tuminha. Quem disse foi o Tuminha, tá? Então tá no livro dele, ele me deu entrevista em relação a esse assunto, tá lá. Francisco Agnaldo Silva também participa pelo Superchat. Oi, Francisco, tudo bem? Boa tarde pra você. Tem gente aqui falando em algumas coisas de violência. Eu não gosto muito de violência não, tá, gente? Eu quero Lula preso, quero que a lei seja cumprida. O Rubem Diógenes, te assistindo sempre dos Estados Unidos, Tennessee. Obrigada, Rubem, tudo bem? Que bom, participando mais uma vez aqui pelo Superchat. Eu não sou a favor da violência não, eu sou contra a violência, né? Agora, eu acho que Lula tem que ser preso pelos meios legais, pelas vias legais, condenado e tem que cumprir o seu tempo de cadeia, né? É isso que nós precisamos, Lula na cadeia. Gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de todos, não se esqueça, corra para as redes sociais, vai lá no meu Instagram, vai no meu Facebook, vai no meu Twitter, sobe a hashtag Lula na cadeia. Nós temos aí essa notícia, que é uma boa notícia, que é o pedido de prisão do Lula, e muito em breve deve haver uma decisão aí do Sérgio Moro, decisão positiva. O João Vitor Siqueira pelo Superchat diz: Joyce, te adoro, seu trabalho é excelente. Chame o Rafael Lima do canal Ideias Radicais para uma entrevista. Tá bom, tá bom. Obrigada pela sua participação, obrigada pela participação de todos. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau.